É um prazer, mas é um prazer mais uma vez estar reunidas com vocês aqui online, nessa casa online de oração, né? Hoje aqui, vendo o Espírito Santo mover da maneira dele, do jeito que ele quer, a gente entende e sabe que o Espírito Santo tem a primazia, o acesso total em cada câmerazinha aqui, em cada voz, cada coração. E é um prazer estar com vocês. Eu sou a pastora Berenice, amiga da Jaque, da missionária Jaqueline há muitos anos, que nós fizemos seminários juntas lá ali em New Jersey. Morei um tempo, né, nos Estados Unidos. Estava falando ali, né, sobre Nova York, as ruas de Nova York. E eu lembrando, né, quando eu andava ali naquelas ruas, eu preferia andar embaixo, né? Era tão frio, que eu preferia andar embaixo, nas ruas de baixo dos metrôs, e subir só na rua certa das casas para trabalhar. E a gente já perde o encanto, né? Com o tempo, perde o encanto. Mas o encanto que a gente não perde é da palavra, né? Pode passar os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não passará. E é maravilhoso a gente poder reviver essa palavra que se renova. E mais lindo ainda é saber que o autor da Bíblia, o autor da palavra está conosco, que é o Espírito Santo. Né? Ele é onipresente, ele está aí em cada lar, cada lugar, aonde chama por ele. Ele está presente, ele está aqui comigo. Hoje eu estou em Goiás. Foi preciso eu vir para Goiás. Eu sou goiana, né? Sou de Anápolis, mas eu estou sendo missionária no estado do Ceará. A missionária Jaqueline falou, eu tomo conta de duas igrejas, sou pastora de duas igrejas, juntamente com meu esposo. Em Fortaleza, temos a nossa sede ali há 11 anos, que nós trabalhamos ali. Quando a gente veio para o Brasil, a gente veio enviado dos Estados Unidos para cá, do pastor que também era pastor da missionária Jaqueline. Viemos enviado para o Ceará para pastorear. E depois de um tempo, o Senhor aprove, foi a vontade dele, a gente abriu nosso próprio ministério e nós estamos há 11 anos na missão ali no Ceará, né? E depois, há 4 anos, o Senhor nos permitiu, e pela graça dele, de comprar uma terra no sertão, dentro mesmo do sertãozão lá brabo, onde só tinha gente escondida, assim, ó, sabe? Onde não vai posto de saúde, não vai escola, onde não tem estrada. Até a estrada lá foi nós que fizemos, gastamos uma época R$ 7.000 para construir estrada, para poder passar as pessoas, porque tem gente. E estudando missiologia, E na sua estudando cidade, pastora? sobre missões, eu sou de Anápolis, Goiás, mas aonde eu sou pastora é Fortaleza, dentro de Fortaleza, no bairro mais tranquilo, que é o Good Garden, né, o Bom Jardim. E também sou pastora no sertão interior de Quixadá. Há 4 anos o Senhor nos colocou no sertão, Glória a né? Deus. Há 4 anos o Senhor nos colocou no sertão, ali dentro do sertãozão mesmo, onde o Senhor nos levou como Jesus ia, né? Levando as boas novas, o evangelho, mas também o pão, o alimento, né? Também o social. Então, lá, a Jaque já me ajudou várias vezes. Eu chamo Jaque, porque igual ela fala, né? Ela me chama de pastora B. Aí, às vezes, missionário Jaqueline, mas aí vem Jaque, porque a gente é amiga há muitos anos. A missionária Jaqueline já me ajudou várias vezes no sertão, ela sabe a seriedade que é o nosso chamado e a missão ali naquele lugar. E é pela fé, né? Nós ficamos no estado do Ceará pela fé, e começamos a nossa construção na base missionária pela fé. Esses dias agora eu fui até Quixadá conversar lá dentro da prefeitura, conversar lá com o secretário da saúde, para poder conseguirmos levar um postinho de saúde lá para a igreja, para a base missionária. Porque se a pessoa adoece, é oração que tem curado as pessoas ali naquele lugar. Pastora, me tem um remédio? Não, vamos orar? Eu já vou movendo neles a fé, né? Movendo a fé neles. E essa palavra que eu quero falar hoje aqui é a fé, né? Que está escrito em Hebreus 11:6, que sem fé, Hebreus 11:6, só a parte A mesmo do versículo.
que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu vivo pela fé. Eu nasci é, num berço religioso. Os meus avós são pastores, eram pastores, né? Que agora já estão com o Senhor. Meu avô jubilou, 50 anos de pastorado. Minha família toda do lado do meu pai é nessa área de pastores. Meu pai é levita. Hoje mesmo estava cantando com meu pai aqui e coloquei até no Instagram ele cantando comigo. Meu filho canta também maravilhosamente. Eu sou babona, né? Igual a missionária Jaqueline falando aí da filhona. E, e a gente é assim mesmo, né? De ver os nossos filhos crescendo na obra do Senhor, é maravilhoso. E nós estamos lá, sendo missionários naquela terra e louvando a Deus por ter nos levado para o Ceará, né? Porque é uma terra, o Nordeste tem lugar, tem cidades que é 1% só de cristãos no Nordeste, 1% apenas. Se você for ver as estatísticas, tem muito essa área de bruxaria, de macumbaria, tem muito, muito, muito. Então, o evangelho é quando você chega como um favo de mel. Pregar no Nordeste, nesses lugares, gente, é assim, incrível. As pessoas ficam com um olhão assim para você e você pregando simples, a palavra verdadeira, mas com muita simplicidade, sabe? Sem muito arranjo, e as pessoas assim te olhando, sabe? E as pessoas aceitando a Jesus. Nós, por causa desse pedido, né, que Deus fez ao coração da missionária Jaqueline, né, de enviar essas cestas para o Natal, todo ano eu dou cesta. Todo ano. Esse ano eu não tinha conseguido nada ainda. Nada. Nada ainda. E Deus falou no coração da missionária Jaqueline, né, e da Joyce, das demais irmãs, para ser o Nordeste. E ela falou comigo, escolheu o Ceará, né? E eu vejo a necessidade que o pessoal lá tem. E eu fui contar as famílias da nossa igreja. Através da missionária Jaqueline, eu fui contar as famílias da nossa igreja, que eu tinha contado só o ano passado. E eu descobri que nós já temos 25 famílias dentro da nossa igreja, só dentro da nossa igreja, fora a família pastoral e fora os outros que a gente atende, né? Mas assim, membros, né? Membros, a gente já está com 25 famílias, fora a família pastoral. É, muita gente, sabe? Se está chovendo e tem o Massapê e tem os rios alagados, não importa, as pessoas vão. As pessoas vão, no culto de doutrina as pessoas vão, no estudo bíblico as pessoas vão, no culto de louvor e adoração as pessoas vão. Sabe, eles não medem esforços para estar na casa do Senhor. Eles têm o Massapê, quem é do Nordeste sabe, que tem uma terra que é Massapê, que é terra de olaria, que você pisou, o chinelo fica. Eles levam a roupa na sacola, vai passar uma sapê, a chinela fica para trás, chega lá, lava os pés, e veste outra roupa, mas eles vão. E eu fico assim, né? Vão de carroça, vão de jegue, de jumento, de cavalo, de moto, sabe? As pessoas vão ganhar neném, pastora, tô aqui, contração, vai eu e meu esposo carregar o povo para ganhar menino. Então, postir lá é muito necessário. Irmãos, a missão não é só pregar o evangelho, né? Não é só pregar o evangelho. Por que que a gente ganha tantas almas para Jesus ali? E tudo ganhamos para Jesus. Uma família, não, uma mulher só orava ali e pedia a Deus uma igreja naquele lugar. Uma mulher cristã que andava de jumento longe para ir para uma igreja, para uma cidade. E Deus ouviu a oração dela, missionária. Hoje ela é diaconisa Marlúcia, lá da nossa igreja. Daqui uns dias já vai ser missionária, que Deus está assim usando ela já tremendamente. E eu amo ver o povo crescer, né? Amo dar oportunidade de ver esse povo crescer. Já tem muitas mulheres. Agora eu estou aqui e acabou o culto das mulheres agora lá há pouco tempo. E é lindo ver a missão, é lindo ver que como o Senhor trabalha, como o Senhor escolhe local, como o Senhor escolhe tudo. E lá nós estamos pela fé. Então eu agradeço muito a cada um de vocês que está se esforçando para fazer essas cestas para esse pessoal, para fazer essas cestas, sabe? No Nordeste, tem um irmão aqui que eu acho que é o pastor, o irmão, não sei, ele falou que é ali, né, de Maracanaú, pertinho ali de Fortaleza, cidade metropolitana. Ele sabe que no Nordeste, o irmão Germano, ele sabe que no Nordeste não tem arroz de 5 quilos.
É arroz de 1 quilo, né? Aqui em Goiás não existe arroz de 1 quilo. Não existe. É arroz de 5 quilos. Ah, mas por que o povo não gosta de arroz? Não, é porque é mais fácil comprar, né? Então, assim, são culturas do mesmo país, do mesmo Brasil, né? Aqui no Goiás, por exemplo, se eu for no supermercado, eu não posso comprar um arroz de 1 quilo, não existe, só de 5 quilos. As pessoas têm melhor condições. Lá no Nordeste é de 1 quilo. 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos. Então, assim, irmãos, missão é uma coisa linda. É uma coisa linda. Eu sou apaixonada pela missão, sou feliz por ser missionária. Meu esposo quer escrever um livro que é, A Honra de Ser Missionário, né? O que ele tem esse título, A Honra de Ser Missionário, né? Porque fala, nossa, tá na missão, coitado, tá sofrendo. Não, não é assim. Missão a gente faz por amor, né? Tem desafios, tem luta, tem dificuldade, mas em qualquer lugar tem. E missão a gente faz por amor. É aonde a gente está, sendo o centro da vontade de Deus, onde Deus quer que você esteja, Deus vai te abençoar em tudo, não vai faltar nada. E você vai ser abençoado, né? Eu estava estudando hoje aqui para trazer uma palavra sobre fé. Até mesmo para nós sermos salvos, nós precisamos crer, né? Porque Deus deu o seu filho ao mundo, Deus amou o mundo de tal maneira que ele fez o quê? Ele deu o seu filho para que todo aquele que o quê? Que nele crê. Então tem que ter fé. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Até para ser salvo, não é um merecimento, mas é fé. É graça, é graça. É a graça de Jesus, mas eu tenho que acreditar, eu tenho que ter fé. Então, até para ser salvo, eu preciso ter fé, né? Quando eu vou orar para as pessoas, né, lá no sertão, Deus tem feito maravilhas em curas e milagres. Muitos milagres acontecendo. Muitos. Esses dias, um bebezinho, já uma semana, infecção de garganta, o neném, ele é recém-nascido. Já mais de uma semana com infecção de garganta, aí que o médico disse que não pode dar antibiótico, anti-inflamatório. Médico não. Pessoas falando, né? Porque nem no médico levou. Então, uma semana. Aí falei, não, meu Deus, não aguento mais, não. Liguei e orei para esse bebezinho, né? Falei assim, olha, o bebê não pode crer, mas você crê. Aí perguntei à mãe, se você crê, você vai ver a glória de Deus. Orei a febre, 4 dias com febre. 4 dias com febre. A febre cessou. E o neném ficou curado. E a infecção sumiu, desapareceu. Quando Deus cura, quando Deus faz o milagre, não é que vai melhorando, ele tira o espírito de enfermidade ou a doença, ele arranca. A pessoa é curada automaticamente. Mas até para eu receber a cura, eu preciso ter fé. Porque sem fé, com fé, eu e você vamos mais longe. Com fé, a gente vai além. Amém, queridos? Não há nada que Deus não possa fazer. Eu não sei qual é o seu Amém, problema, pastor. eu não sei qual é a sua situação, eu não sei qual é o seu desafio, mas Deus não responde à sua necessidade, Ele responde à sua fé. Ele responde à sua fé. Deus não responde necessidade, ele responde fé. Ah, eu preciso tanto de uma cura, Senhor. O Senhor sabe tanto que eu sou boazinha. Não vai adiantar nada se eu não tiver fé. Deus não responde necessidade, ele responde fé. Amém? O justo, até para viver, nós precisamos de fé. O justo viverá pela fé. Amém? Porque senão a gente vai conviver nesse mundo só sofrendo, só em luta, só em desafio, né? A gente vai viver em deserto, porque deserto é lugar de passagem, não de ficar. Mas tem pessoas que vivem em deserto, porque até para viver, ter uma vida plena, ter uma vida em abundância, porque Deus tem para nós uma vida e uma vida em abundância, uma vida plena em Cristo Jesus. Mas o justo viverá pela fé. Hebreus 10, 38 fala isso. Até para viver bem, nós precisamos exercer a nossa fé. Amém? Nós precisamos exercitar e fazer a nossa fé crescer. Irmãos, a fé, ela pode e deve crescer. Ah, pastor, mas eu não tenho fé, né? Eu não tenho fé. Meu Deus, eu não tenho fé. Como é que é esse negócio? Não, tem fé sim, porque Jesus disse assim, que aquele que tiver fé como um grão de mostarda, ele vai dizer para esse monte, passa por lá de lá que vai acontecer. Aí muitas vezes eu pensei, né? Muitas vezes estudando, pregando, eu pensei, tamanho de um grão de mostarda,
Então quer dizer que a nossa fé pode ser bem pequenininha, que está tudo bem? Não, eu entendi lendo Mateus 28, 26, que Jesus, ele condena uma fé pequena. Mateus 14, 31 é outra fé pequena que Jesus condena. Sabe ali quando tá ali no barco e fala, nossa, mas homem de pouca fé. Jesus fala e condena a pouca fé. Jesus fala assim, não, mas não, ei, homem, você não tem fé? Cadê a tua fé? Muitas vezes Jesus condena a fé. E outras vezes Jesus motiva a fé. Como a gente já leu também, Lucas 17 ou 17, 16, que fala assim, não, pera, desculpa, Mateus 8, 10 e Mateus 15, 28, que Deus elogia uma grande fé. Jesus elogia uma grande fé. Sabe quando aquele centurião que se aproximou de Jesus e falou assim, Jesus, o Senhor pode mandar uma mensagem? Porque lá na minha casa tem uma pessoa, Mateus 8:10, que tem uma pessoa lá que é meu criado, que ele está doente. E ele está bem mal. Se o senhor, eu queria que o senhor mandasse uma mensagem para ele ser curado. Aí Jesus falou assim, não, eu vou até lá na tua casa. Aí o centurião falou assim, não, Jesus, não precisa. Quem sou eu para receber o senhor dentro da minha casa? Se apenas o senhor ordenar, apenas o senhor der uma palavra, apenas o senhor falar, o meu servo ficará curado. Aí Jesus olha para ele e fala, nem em Israel, nem em Jerusalém, eu nunca vi um homem de tanta fé. Aí ele fala, não, mas é porque, olha para vocês verem, gente, que coisa mais linda do mundo. Eu sou homem também de autoridade, o centurião falou para ele. Eu falo para esse aqui, vai, ele vai. Eu falo para esse, vem, ele vem. Então, se o senhor der uma palavra, eu sei que vão obedecer, porque o Senhor é Deus. Nessa fé dele tão grande, ele entende não só que Jesus cura, mas que ele é Deus e que Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra. E Jesus elogia essa fé. Aí os discípulos vão e falam assim, Jesus, então aumenta a minha fé. Aumenta-nos a fé. Os discípulos falam para Jesus, Jesus, aumenta-nos a fé. Então, por isso que eu falo, a fé, ela cresce. A fé pode ser aumentada. A fé, ela deve ser aumentada. Aí Jesus fala assim, se você tiver uma sementinha de mostarda, aí o que acontece? Se você plantar essa semente de mostarda, ela vai dar uma das maiores árvores que existe. Irmãos, eu acho que você não entendeu. Não sei se você conseguiu entender. Fé, ela é plantada. Glória a Deus. A fé, ela é plantada. Lá na nossa igreja do Sertão, nós estamos agora com problemas com cadeiras, né? Não tem mais cadeira, né? Muita gente, graças a Deus, mais de 60 pessoas na igreja, né? Graças a Deus, a gente só tem umas 30 cadeiras lá no Sertão e ainda está quebrando, né? Porque quando a gente levou as cadeiras para o Sertão, foram as cadeiras antigas de Fortaleza, né? Da igreja de Fortaleza. Compramos novas e levamos antigas para o Sertão. Então, nós estamos com problema de cadeira no Sertão. E eu lancei uma campanha para comprar cadeira para a igreja do Sertão. Eu falei assim pro pessoal assim, gente, vocês nunca deram um saco de cimento, eu nunca pedi um prego para construir essa base missionária. Já gastamos aqui quase 300 mil reais nessa base missionária. Nunca eu abri minha boca para falar assim, gente, a gente precisa de um saco de cimento. Não, foi tudo a pastora e o pastor pela fé e Deus usando pessoas, está sendo construída a base. Só falta pintar agora para a glória de Deus. Só pintar para a glória de Deus. Falei, agora chegou a hora de vocês começarem. Vocês já têm fé, vocês já conhecem o que é fé. O que é fé? Fé é a certeza das coisas que se espera, é a convicção daquilo que nem vê, né? Daquilo que nem existe. É a convicção de coisas que não existem. Então, vocês agora vão exercitar e fazer a sua fé crescer. Você vai plantar. Cada família vai comprar uma cadeira. Cada família vai comprar uma cadeira. Cada cadeira é R$ 180, já com frete, né? Porque é aquelas cadeiras, sabe, missionária Jaqueline, daquelas lá do pastor Zeni de Nurk.
naquele estilo, né? Bem lindas, porque, gente, as coisas de Deus é tudo lindo, né? Ah, não, é tudo melhor, é tudo lindo. Igual o rapaz lá do supermercado, né? Me ligou e falou assim: ela quer comprar muito arroz. Eu falei: não, pá, você vai impedir ela comprar muito arroz? É porque Deus quer dar muito arroz pro pessoal. Porque você é acostumado a comprar de um em um quilinho, né? Então ele achou muito. Falei, não impeça a bênção de Deus para o povo do sertão, Valtinho. Não impeça, né? Então, quando foi lá no sertão, eu falei assim: olha, cada um vai dar uma cadeira. E vamos fazer o seguinte: nós vamos parcelar em 3 vezes. Fui lá, conversei com a empresa que está fazendo as cadeiras, que vai confeccionar, e eles parcelaram para nós em 3 vezes. Entrada mais 30 e 60. E aí, menina, eu falei pro pessoal, você vai plantar a sua sementinha de fé. Ai, pastor, eu não tenho condição. Gente, eu sei que ninguém tem condição, eu falei para eles. Mas o meu filho Boaz, de 10 anos, que não trabalha, quando eu falei lá em casa, com eu e meu esposo, que a gente ia fazer o projeto das cadeiras, ele falou para mim, mamãe, eu quero comprar uma cadeira. Uma cadeira eu vou dar. E o que que meu filho Boaz faz? Tem galinha lá no sertão, ele vende ovos. E ele já pagou a cadeira dele todinha. Ele nem precisou parcelar em 3 vezes, ele pagou à vista a cadeira dele, pela fé. E na hora que eu estava ministrando sobre as cadeiras, falando sobre as cadeiras para o pessoal, o Boaz levantou a mão e falou: mamãe, eu quero 2. Aí eu não podia falar, meu filho, calma, que a mamãe já pegou 7 para a família, né? Eu já peguei 7 aí para nossa família, não podia falar nada. Eu falei, tá bom, meu filho, amém, glória a Deus, Deus vai te honrar, Deus vai te usar. E Deus já honrou. Então a fé, ela é plantada. E isso vai nascendo no coração dele, e ele, assim, já recebeu o que ele precisava receber, que o pessoal não tinha pagado, pagou o que ele tinha, a cadeira dele que tinha que pagar. Então, assim, cresce a fé cresce. Ninguém nasce cheio de fé. A fé, a gente pede ao Senhor, Ele nos dá uma sementinha, o tamanho de um grão de mostarda. Nós temos que plantar nossa fé, como Jesus falou para os discípulos: se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para esse monte, saia daqui, vai para acolá, que ele vai. Então, Aí eu pensava, nossa, uma fé tão pequenininha faz isso? Não, é que nós temos que aumentar a nossa fé. Nós precisamos plantar a fé. A sementinha de mostarda tem que ser plantada. E depois ela se torna uma das maiores árvores que existe, que é a árvore da mostarda. Então, ela precisa ser plantada. Amém? Jesus diz, olha para você ver como Jesus condena a fé, a pouca fé. Jesus disse assim para Tomé: ah, Tomé, agora que você me viu, os furos nas mãos, você creu? Isso é sua fé? Bem-aventurado aqueles que não vê, mas crê. Que a fé é isso. Eu não preciso ver para crer, eu preciso crer para ver, né? Então, assim, bem-aventurados somos nós. Nós somos bem-aventurados, porque nós não vimos Jesus ressuscitar, não estávamos mais com ele, mas nós cremos. Nós temos a convicção que ele é nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém? Fé aqui no Brasil, né? Em palavra em português, faith, né? Em inglês. Palavra pequena com poder tão grande, que move montanhas, que move muralhas, sabe? Nós estamos em uma construção na nossa igreja de Fortaleza. Nossa igreja de Fortaleza, nós ficamos 10 anos em um local, no mesmo local, né? Não, 10 anos, 10 anos, 9 anos, o Boaz tinha um aninho. 9 anos no mesmo local, pagando 3 mil e tantos por mês de aluguel, caro para o Bom Jardim, caro porque lá é uma comunidade, a comunidade mais perigosa de Fortaleza, onde o Senhor nos colocou, que para a igreja funcionar lá dentro do Bom Jardim, o traficante teve que ir, teve que concordar, teve que gostar de nós, teve que frequentar a igreja um tempo, até mesmo nossa igreja uma vez foi assaltada, levou um monte de coisa. Os ladrões teve que devolver tudo, porque eles amam a gente, nos respeitam, sabe? Nos respeitam. E lá é assim,
você ou é crente ou você morre, né? Se acaso fizer alguma coisa. Então, a igreja, quando eu estava morando em Fortaleza, ela ficava aberta 24 horas por dia, porque não foi uma, foi várias vezes que entrou jovens desesperados aceitando Jesus para não morrer. Para não morrer, aceitava Jesus, né? Alguns ficou, outros nunca mais apareceu. Várias vezes meu esposo teve que ir em boca de fumo, teve que ir em lugares perigosos para salvar pessoas, para salvar vidas. Então tem que ter coragem, né? Tem que ter coragem. E o Senhor nos colocou nesse local. Já saímos dali desse local, que era grande, e compramos o terreno, para a glória de Deus. Compramos o terreno e agora, o ano passado, nós compramos o terreno e no final do ano passado nós entregamos o local, né, o prédio, e estamos construindo, irmãos, construindo novamente pela fé. Novamente pela fé. É bonito falar, é muito bonito falar, sabe? É bonito ver o testemunho, mas a fé nos move. Nós pegamos um pedreiro lá do sertão, porque não é fácil pedreiro em Fortaleza. Nós pegamos um pedreiro lá do sertão, que cuidou da nossa igreja do sertão, que é uma bênção de Deus, que ganhamos para Jesus, batizamos, que é agora um grande homem de Deus, e levamos lá para Fortaleza. Agora, como que eu vou perder esse irmão? Não posso, então não posso parar de colocar cimento, não posso parar de colocar tijolo, não posso parar de colocar fé, fé. Várias vezes para construir a igreja do sertão, meu esposo desfez de carro, e assim que desfez de carro para colocar o dinheiro, Deus dava outro. Deus dava outro. Sabe, uma vez eu fui numa casa, eu vejo Deus assim, irmãos, agindo, fazendo assim, tremendamente através da fé. Porque ninguém vence a Deus, não dá. Você dá para a obra, você faz algo para o Senhor, você planta, o Senhor te retribui assim, é instantâneo. Ninguém vence a Deus, não dá. Eu, esses dias para trás, uns 5 meses atrás, eu fui visitar uma irmã que ganhou neném e a gente levou ela, mas para trazer o hospital trouxe, né, com a ambulância. E eu fui visitar ela porque ela disse para mim que estava com a cirurgia infeccionada, uma cesárea, cirurgia infeccionada. Comprei todos os remédios, levei para ela. Quando eu fui lá, cheguei lá e falei assim, Eliane, cadê seu banheiro? Aí ela falou, aí a filha dela me levou no banheiro. Irmãos, o banheiro era um mato. Um mato. O banheiro era um mato com uma mulher com cesárea infeccionada. E eu falei, mas como você toma banho? Aí ela mostrou um espaço assim na parede que eles colocaram uma lona e entrava lá para tomar banho. Eu não sei vocês, mas meu coração ardeu e me rasgou todinha. Eu falei, não, eu moro aqui no sertão para fazer a diferença na vida das pessoas. Eu não dou conta de um trem desse, não dou conta não. Eu tenho banheiro com água encanada em casa. Dou conta de um trem desse não. Chamei algumas amigas, e fiz um vídeo, mandei esses vídeos. Uma pessoa foi e fez uma oferta e eu construí um banheiro para essa família. Mas essa pessoa que mandou a oferta, ela ganhou 3 vezes mais no outro dia. Sabe, e ela foi e falou para mim assim: nunca mais me deixa fora. Nunca mais me deixa fora de uma missão assim. Sabe, é lindo. É lindo ver o que Deus faz através de nós, através das nossas mãos, através das nossas vidas, sabe? É lindo ver. Jesus, ele, como naquele, para o centurião, quero voltar ali no centurião. Como ali para aquele centurião, que Jesus bastou mandar uma voz de comando, uma voz de comando. Ele também tem uma voz de comando para a sua causa, para a sua situação. Eu não sei se você precisa de algo financeiro, eu não sei se você precisa de algo familiar, eu não sei se você precisa de algo na migração, eu não sei o que é que você necessita, eu não sei do Brasil ou fora, o que você está passando, se é no seu chamado, no seu ministério, no seu sentimento. Deus tem uma voz de comando, só basta nós liberarmos ao Senhor para que comande a nossa vida.
sabe? Lhe darmos, assim, a abertura para Jesus, total, porque aquele homem falou assim, eu sei a autoridade que o Senhor tem, dá a voz de comando, dá a voz de comando, que eu sei que vai acontecer. Então, da mesma forma, na tua casa, não tem impossível. Eu cresci com milagres. O meu pai, quando ele era jovem e eu era criança, não, eu não existia. Tinha 2 anos de casado. Minha mãe com meu pai tinha 2 anos de casado. Vou dar esse testemunho, Deus está mandando eu dar esse testemunho. É o primeiro testemunho da minha vida, eu acho. Tinha 2 anos de casado, meu pai, com minha mãe. E meu pai foi pro garimpo, garimpar, fazer garimpo. Garimpar naquela época tinha muito. E meu pai lá pegou uma doença, um mosquito picou ele, pegou malária, maleta casada. Hoje nem existe mais isso, hoje é dengue, né? Hoje é chikungunya, hoje mudou os nomes. Mas era maleta ou malária. Casada ainda, porque era dose dupla. E nessa época, era bem diferente do que os dias de hoje, né? Não dava para a pessoa ficar entubada muito tempo, não dava para a pessoa ficar em coma muito tempo. Logo eles tinham que desligar o aparelho. Meu pai veio para Anápolis, hospital evangélico, e quase morto. Quando ele chegou, os médicos falou para ele assim, para a família, né? Ah, ele está muito ruim. Não, não tem chance para ele, não. Já vou falar para vocês que não tem chance. E logo entubou ele tudo. E falou: olha, chamou a família e falou: olha, o fígado dele derreteu. O rins parou. O coração tá parando. A gente colocou ele no aparelho, né, para viver. E não chama o padre para benzer o corpo, porque não dá para ficar muito tempo com ele no aparelho. Acabou para ele, né? O coração depois parou, só ficou o cérebro funcionando. E falou: chama o padre para benzer o corpo. Meu avô, sendo pastor, junto com a minha mãe, chamou meu tio e falou: não, aqui não é padre, aqui é Jesus que nós vamos chamar, e quem vai fazer o milagre é ele. Eles foram para o corredor do hospital, deram as mãos e começaram a orar: Senhor, o Senhor tem promessa na vida dele. Ele casou tem 2 anos, o Senhor tem promessa de filhos, o Senhor tem promessa no chamado dele, no ministério dele. Nós não aceitamos esse diagnóstico do médico. E eles orando, ressuscita ele, porque todos os órgãos tinham parado, né? Ressuscita ele, dá vida para ele. E começou um corre-corre nos corredores, e entrar e sair dentro da sala onde meu pai está. E meu pai voltou à vida, né? Ele voltou à vida. E os médicos não conseguiam entender. Todos os médicos do hospital tinham que ver ele, estudar ele, entender. Voltou como um bebezinho. Não andava, não falava, não conhecia ninguém. Ele só conhecia meu avô e minha avó. Não conhecia minha mãe, que era casada com ela. E ele não lembra de nada, de um bom tempo ele não lembra. E depois ele ficou junto com o Senhor, isso ele lembra que esse senhor tinha dado um problema no coração. E trocaram o remédio. E meu pai lembra de uma voz que falou para ele assim: não toma o remédio. E meu pai colocou o remédio do lado da boca, e meu pai, assim, não falava ainda. Ele escutou uma voz: não toma o remédio. Meu pai colocou o remédio do lado. O senhorzinho morreu na hora que tomou o remédio do meu pai. E aí meu pai cuspiu o remédio e não tomou. Meu pai também era para ter morrido novamente. Morrido novamente. Eu falo que eu morri com meu pai e restei. O que que moveu o meu pai ressuscitar ali naquele lugar? O que que moveu? Não foi a fé do meu pai, porque ele não podia mais ter fé. Mas o que moveu foi ali aquelas pessoas. Meu avô, minha mãe, os meus tios que estavam ali naquele lugar, e falou: Jesus. A palavra que o meu avô falou para o médico: nós não vamos chamar padre, eu sou pastor e quem vai vir aqui é Jesus. Deu autoridade para Jesus fazer o milagre. Deu autoridade para Jesus fazer. Dê autoridade. Deus está falando com você hoje. Dê autoridade para Jesus fazer o milagre. Porque muitas vezes nós colocamos nas mãos de Deus uma situação e vamos lá e pegamos a situação de novo. E aí a gente fica preocupado e Deus não age na nossa ansiedade. Toda vez que nós estamos ansiosos e preocupados e agitados, Deus paralisa, Deus não age na ansiedade. Quando nós descansamos nele, que a fé começa a agir, que a fé começa a ser movimentada, Deus age.
Deus age. Aí a minha mãe, 2 anos de casada, meu pai volta, graças a Deus, foi muito mais rápida a recuperação dele, logo começou a falar, começou a melhorar. Minha mãe descobre que o útero dela é infantil e virado, não podia ter filho de jeito nenhum. Minha mãe falou: eu não aceito esse diagnóstico. Minha mãe falou, fez uma campanha desde que casou. Aí, depois dos 2 anos, mais 2 anos de campanha, eu quero filhos, Deus dá-me filhos, Deus dá-me filhos. O útero dela deu os 2 filhos, meu irmão e a mim. Quando eu tive meu primeiro filho, o Manrique, que hoje tem 21 anos, 22 anos, o Manrique estava com 1 ano, não, estava com alguns meses. Minha mãe precisou tirar o útero. E quando ela foi tirar o útero, o médico falou assim: por que você tem cesárea? Ela falou assim: não, doutor, eu tenho 2 filhos. Não. Você adotou? Não, não, eu tive 2 filhos, cesárea. Não, o seu útero é estéril. Eu tirei seu útero, ele é estéril. Não tem como. O seu útero eu tirei infantil e era virado. Minha mãe, mas eu tenho 2 filhos e eu tive que ir lá, mas meu irmão, para o médico conhecer e falar: nossa, não pode, é que eu sou a cara da minha mãe, parece muito, né? Eu tenho muitos traços da minha mãe. E falar ao médico: como pode, minha mãe? Milagre, doutor, milagre. Esse que é minha filha, esse que é meu filho. A gente foi apresentado para o médico que, mesmo depois de anos e anos, o útero continuou infantil e virado. Então, assim, fé move montanhas, mas nós precisamos plantar a nossa fé. Plante a sua fé. Faça a sua fé crescer. Sabe? Confia, descansa no Senhor, que vai fazer infinitamente mais do que nós podemos imaginar. A vontade de Deus para nós é boa, perfeita e agradável. Muitas vezes nós falamos assim: meu Deus, eu quero, mas tem que ser do meu jeito. É assim, assim. Aí a gente quer ensinar Deus a trabalhar, aí a gente quer ensinar Deus a fazer o milagre. E o milagre não chega, irmão. Porque o milagre quem faz é Deus, é do jeito de Deus, é na hora de Deus, é no tempo de Deus, é no lugar, é tudo. Só confia. Só confia, descansa, faz a sua parte, Deus fazer a parte dele. A nossa parte é a fé. Sabe? E fazer a nossa fé crescer. Sabe? Deus tem coisas grandes para te entregar. Deus tem coisas lindas para fazer. Eu tenho experimentado coisas lindas. Eu falava: Senhor, eu quero o dom da cura. Desde a minha juventude. Porque eu achava tão lindo uma pessoa, né, assim, com dor, sofrendo naquele momento, e aí a pessoa ser curada, né? Eu achava tão lindo, tão maravilhoso. Mas aí, como é que vem o dom da cura? Depois de você pedir, como é que vem? Você tem que ter fé para orar. Você tem que ir lá no hospital e orar para os enfermos. Sabe, um dia, como eu entendi que eu tinha dom da cura, né? Dentro da missão já, uma irmã ganhou neném e ela deu trombose, a neném foi para casa, mas ela não foi. E, pastor, vai lá, vamos lá fazer visita para ela. Tá, fomos. Fui lá e orei pela sua irmã. E o pessoal escutou. E eles, gente do céu, vocês já foram em hospital orar? Que coisa linda. Como são sedentos. Que fé que tem naquele povo do hospital. Que lindo. E é naquele quarto que eu estava, encheu de gente. E orei por todos que estavam naquela cama, porque todos pediram. E veio uma pessoa e falou assim: minha filha não pode vir aqui, você pode ir lá orar pela minha filha? Eu falei: posso. Cheguei lá, a menina careca, com câncer terminal. Câncer terminal. Eu falei assim para ela: você crê que Jesus te cura? Ela falou assim: eu creio. Aí a mãe dela falou assim: ela está desviada, pastora. Ela cresceu na igreja, está desviada do evangelho, ela sabe, ela crê. Ela crê em Jesus. Falei: pois é, então eu já vou te dar uma palavra. Deus te permitiu essa doença para eu vir aqui e falar para você que você é muito especial na obra dele e que você precisa voltar para Jesus e fazer e cumprir o seu chamado. Aí Deus começou a me usar, que você tem um chamado no louvor, e ela foi concordando e chorando. Falei: agora Jesus vai te curar. Você crê? Orei, orei. Irmãs, orei. Ela ficou totalmente curada. Totalmente curada. Sabe o que é o hospital te ligar depois? Vem orar aqui de novo, volta a orar. Porque
todos que foram orados saiu no outro dia. Todos, menos uma pessoa que não aceitou oração porque era de uma religião e não quis oração dentro daquele quarto, aquela pessoa ficou. Mas todos receberam alta, todos. E aquela menina foi para casa e ela ficou amiga da minha irmã da nossa igreja, por isso que eu sei que ela ficou totalmente curada. Voltou para a igreja e hoje é uma levita, uma adoradora, uma cantora para a glória de Deus. Então, assim, Deus usa você para cura, Deus pode te usar em qualquer dom que você pedir, porque Deus falou assim: os dons é para a igreja, ele reparte conforme ele apraz. Nós podemos pedir os dons e o Senhor nos dá, mas você tem fé para exercer o seu chamado? Você tem fé para exercer o dom que Deus quer te dar? Porque dom não é para guardar em gaveta, porque tudo que Deus dá, ele não toma, ele não pega de volta. Se Deus deu, ele deu, acabou, tá dado. Por isso que tem muito testemunho assim: nossa, eu estava no bar, eu estava na balada, eu estava no não sei o quê, e lá chegou a pessoa e falou comigo, Deus usou para falar comigo. É, porque é um desviado que está lá, que Deus já deu o dom, e aquela pessoa está lá naquele lugar. Mas Deus não pega aquilo que ele dá. Ele deu, está entregue, está dado. Então, assim, tenha fé. Tenha fé. Aumente sua fé. Eu tenho fé. Aumente sua fé. Aumenta mais, sabe? Milagre. Eu quero agora isso. Eu falo, Senhor, eu quero orar agora é dom de maravilha, Senhor. Eu quero orar. Irmãos, não é porque alguma coisa, não. É de ver a pessoa fazendo e a obra do Senhor sendo feita e as pessoas sendo salvas por isso. Sabe, esses dias, a pastora Cláudia, que é um amor, que eu conheci aqui no grupo. Ah, gente, esse grupo, quem não participa, vai participar, por favor, porque vocês estão perdendo, que é uma benção, o grupo de Gerações. Dentro do grupo de Gerações, eu conheci a pastora Cláudia, dentro do grupo. E a pastora Cláudia sabe que eu sou de Fortaleza, né? Que eu estou lá, falou assim: pastor, apareceu uma família para eu ajudar. Vai lá orar com essa família. Eu ajudei essa família, mas assim, essa menina tem um problema no pâncreas. E ela sofre muito, e é um problema no pâncreas, e um problema nos rins, e um problema por causa do pâncreas, tem um monte de problema, um monte de situação. Com 4 anos, essa menina chama Flávia, descobriu esse problema. Até 4 anos ela era saudável. 4 anos descobriu esse problema. Um estômago muito inchado. E aí ela falou assim: você tá onde agora? Eu falei, eu tô em Fortaleza, pastora. Eu acho que é para mim ir mesmo, que eu tô em Fortaleza, né? Porque a maior parte eu fico no sertão e era durante a semana. Você vai lá? Eu falei, vou agora mesmo. Falei com meu esposo, porque eu e meu esposo são muito dispostos na obra de Deus. Se é para obra, e eu tenho um compromisso com Deus desde a minha adolescência, que eu não falo não para Deus. Não falo não. Eu posso falar não para você, mas para Deus eu não falo, né? Posso falar não para uma pessoa, mas para Deus não falo, de jeito nenhum. É um compromisso. E eu fui com meu esposo. Cheguei lá, eles estavam lá na porta do hospital, lanchando, e muita gente, cheio de gente. Um hospital. Essa família morava longe, né? Bem longe. E a prefeitura que leva a família para Fortaleza, e todos os dias a menina tinha que tomar medicamento. Todos os dias ela tinha que tomar medicamento na veia, um monte de medicamento e voltar para casa todos os dias. E o pai pescava na madrugada para sustentar a família e depois se arrumava e ia para Fortaleza no carro da prefeitura, 300 quilômetros, né? 3 horas de viagem para ir, 3 horas para voltar. Então, assim, uma luta. Eu oferecia a minha casa lá em Fortaleza para eles ficarem, né? Para eles não precisar ficar aí voltando. Ele falou que não podia, porque ele pescava, era o sustento dele era a pesca. Falei, amém. Vamos orar. Falei, sim, então vamos orar? Cheio de gente lá na lanchonete, lotado de gente. Falei, vamos orar? Vocês creem que Jesus pode curar a Flavinha? Eles, amém, nós cremos. Irmãos, pôr a mão na cabeça da menina, levantar a voz com autoridade, fazer o que Jesus chamou para fazer, orar a palavra com autoridade. Quem faz o milagre é Jesus, é o sangue de Jesus através da pessoa do Espírito Santo. E a Flávia ficou curada, né? Tomou medicamento aquele dia, no outro dia foi embora, não deu mais crises, voltou no outro dia, a médica falou assim: o que aconteceu? Ela não precisa mais de medicamento. Desinchou, o rim sarou, o baço está curado
Isso foi agora, tem pouco tempo. Esses dias a mãezinha dela mandou mensagem para mim e falou: pastora, que encontro tremendo foi aquele que Deus mandou vocês ali para orar pela minha filha, que está totalmente curada para a glória de Deus, feliz. Hoje brinca, porque a menina não podia brincar, não podia correr, não podia. Tinha um monte de coisa, né? E a Flavinha, acho que ela tem o quê? Ela tem 11 anos e está totalmente curada. É, irmãos, já orou e não teve cura? Já orei, já fui orar em hospital para cura e no outro dia a pessoa morreu. Já aconteceu. E eu vou abalar a minha fé por causa disso? Ah, meu Deus, eu fui lá orar para a senhora morreu, e agora? E agora que foi a vontade de Deus levar. Deus não quis curar. E pronto. E eu vou continuar orando, porque eu não posso abalar a minha fé. Porque quem faz o milagre, eu vou orar e falo assim, Senhor, se for a tua vontade curar, se for do teu agrado, Espírito Santo, trazer a cura para essa pessoa, que assim aconteça agora em nome de Jesus, né? E Deus tem feito grandes coisas. Na palavra, muitas vezes a pessoa tem a vontade de ter o dom da palavra, né? Irmãos, vai pregar para as cadeiras, vai pregar para. Quantas vezes eu preguei para as cadeiras? Quantas vezes eu preguei para o sofá? Quantas vezes eu preguei para os móveis, quando eu era jovem, antes de eu pregar pela primeira vez no microfone? Quantas vezes eu fiz isso, né? Para quê? Para depois o Senhor nos levar além, né? Mas nós precisamos exercer nosso ministério. Nosso ministério começa pela fé. Deus tem grandes coisas, como eu disse aqui, mas primeiro começa em nós. Nós precisamos dar o primeiro passo. Jesus, ele reage à nossa ação. Deus reage à nossa ação. Nós agimos, ele reage. Então, o que eu tenho de Deus é aquilo que eu busco, né? O que eu tenho da presença de Deus é aquilo que eu busco, né? Então, assim, essa palavra de fé mexe muito comigo. Mexe muito comigo e eu tenho ensinado bastante isso na nossa igreja. Sabe, para a pessoa, se a gente for falar sobre fé, a gente vai ali para os heróis da fé, a gente vai ler todo aqui esse Hebreus 11 aqui inteiro que fala sobre a fé, e a gente vai ver tudo sobre Moisés. Meu Deus, se a gente for falar sobre fé, a gente tem a noite inteira. Vamos para a vigília, porque é lindo, né? É lindo. E ali no Ceará nós estamos pela fé. Tem alguma igreja em cima de nós? Não. Quando nós ficamos no Ceará, o nosso pastor que nos enviou não deu certo, ele voltou com a missão dele para a América e nós ficamos lá pela fé, sem nenhuma, como fala, suporte, sem nenhum suporte, nada, nada. Fomos para dentro de um sítio, dentro de uma grande favela, que dentro de 3 meses que ficamos nesse sítio, teve 6 mortes na rua do sítio, na porta, só na porta, porque era a rua que tinha 2 comandos, e que se passasse para cá ou para lá, morria, e as pessoas passavam e morriam, só na bala. Então, assim, e aí? Vontade de voltar para Goiás era enorme, vontade de voltar para os Estados Unidos era gigantesca. E Deus falou o quê? Fica, porque nem começou o que eu levei vocês para fazer aí. E aí nós começamos nesse local, só eu, meu esposo e meu filho mais velho, Manrique. E começamos a pedir, Senhor, qual é o nome da igreja? Tentamos pôr outros nomes e Deus falava não. Um dia meu esposo lavando louça, Deus falou para ele assim, tempo de honra. Eu vou honrar vocês e vou honrar o povo. Tempo de honra. Sabe? E aí nós colocamos Igreja Missionária Tempo de Honra. E Deus tem honrado aquele povo no sertão, irmão, vocês não têm ideia. Ah, como eu queria que cada um de vocês viesse aqui nessa missão no sertão, para vocês verem o que que é. Fomos para um lugar onde o povo trabalhava com carvão, com lenha. Tanto a mulher como o homem entrava para dentro da mata para arrancar lenha para fazer carvão. Era isso o trabalho deles. E hoje ninguém mais trabalha lá assim, que está na nossa igreja. Quem está na nossa igreja já tem seu pedaço de terra, já tem suas galinhas, já tem suas ovelhas, já tem suas vacas de leite, já tem, sabe? As mulheres já fazem bolo para vender, sabe? Todos prosperaram. Pessoas que não tinham casa e moravam de favor em casinhas de fazendeiros.
tem pedacinho de terra e tem suas casas. Como Deus honrou, como Deus tem honrado todos que estão, sabe, junto com a gente. E eu creio que vocês também, que eu vou dar uma oferta de $10, vou dar $50, eu vou dar R$ 50, R$ 10 para a cesta, lá para aquele Nordeste, lá para aquele sertão. Ah, pastora, mas Deus já honrou esse povo, mas Deus está honrando, e Deus vai honrar a sua vida. Deus vai honrar a sua vida. Deus vai honrar a sua vida. Eu levo Bíblias e percebi que o povo lá não sabe ler. Os jovens não sabem ler. Jovens de 20 anos, 25 anos, 30 anos não sabem ler. Nada. Nada. Fui atrás para colocar uma escola. A burocracia é grande. Ainda mais o governo que nós temos aqui no Brasil e no Ceará, que é PT. Bem complicado. Não dá. Para colocar uma escola particular, fé. Mas eu vou colocar. Em nome de Jesus. Vou cobrar do povo? Não. Não vai ser cobrado. Todos os pais vão trabalhar, todos vão trabalhar na escola, vai trabalhar na horta comunitária que nós vamos fazer, que eu já consegui metade, 50% da horta comunitária eu já consegui, para a glória de Deus, para nós começarmos a horta comunitária, e nós vamos construir a escola. O ano que vem é minha meta para aquele lugar, construir a escola. Não só para alfabetizar as crianças, mas os adultos, os jovens, os adolescentes, para eles terem uma expectativa de vida melhor, para eles lerem a palavra, para eles lerem a palavra, né? Para poder meditar na palavra melhor. Então, irmãs, se eu for falar para vocês tudo que eu estou vivendo, eu dei uma explanada geral aqui. Pela fé é muita coisa, sabe? Mas eu agradeço muito pela sua oportunidade que a missionária Jaqueline me deu de ministrar sobre fé, de falar da missão no sertão, da missão também em Fortaleza, que é uma grande missão ali aquela igreja, dentro daquela comunidade, que a maior parte daquele povo que nós temos em Fortaleza saiu das drogas, saiu da prostituição, que nós ganhamos para Jesus. É um local ali onde nós estamos construindo, vamos fazer uma sala para o jiu-jitsu e também para a aeróbica para localizada, para quê? Para chamar os jovens, para trazer o povo da comunidade para dentro. Já temos um professor já de faixa preta de jiu-jitsu dentro da nossa igreja, que é presbítero da nossa igreja, que está disposto. Então, assim, nós vamos buscar mais jovens ali dentro daquela comunidade de Fortaleza para ganhar almas para Jesus, que Deus vai nos dando estratégias, né? Então, assim, se eu for contar, gente, é muito grande o que Deus está fazendo através, né, da fé, através da fé. E Deus possa abençoar você e que possa ter edificado a tua vida e te fortalecido em buscar plantar a tua fé, regar a tua fé e fazer com que a tua fé cresça. Amém, missionária Jaqueline?